Salmo 139:16. Você que trouxe. Aleluia. Quem deseja ser tocado por Deus nessa noite? Quem deseja ser impactado pela glória dele? Amém. Aquele que disser aleluia vai ser cheio. Glória a Deus. Salmo 139:16. Todos encontraram? Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Feche os teus olhos. Pode soltar a Bíblia ali no seu assento, na sua cadeira. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração nessa noite. Ele quer falar, Ele quer ministrar, Ele quer romper barreiras. Ele quer romper o medo que tem impedido você de se aproximar da presença dEle. E às vezes o medo, querido, é o medo de cair, é o medo de sentir algo novo. É esse medo que o Senhor quer arrancar do teu coração, porque o medo nos impede de alcançar tantas coisas em todas as áreas da nossa vida. Se você tem medo, você não consegue se desafiar. Se você tem medo, você não consegue aquela promoção. Se você tem medo, você não consegue alcançar a glória de Deus. Então, que seja lançado todo o medo fora, para que você dê liberdade para o Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos mais de Ti, Senhor, porque eu sei que muito mais o Senhor tem para nos entregar. E eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando da Tua glória, que pode muito mais ser derramada sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos como igreja buscando um tempo novo, não de palavras, mas de viver esse algo novo, Senhor. Nós queremos sentir, nós queremos ser impactados, nós queremos vivenciar essa glória, esse avivamento, esta restauração, Senhor Jesus, que o Senhor está disposto a derramar sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, enche, transborda os nossos corações com a Tua presença, em nome de Jesus, amém? Levante sua mão bem alto e diga: Senhor, eu quero mais da Tua presença, em nome de Jesus, amém? Toma seu lugar. Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo que Deus falava ao meu coração nessa tarde. O título da nossa pregação é E a História Continua. Você já assistiu um filme com o final desse filme te traz a sensação que a história não acabou, que ainda tem uma continuação? Você já sentiu isso? Quando finalizou o filme, você disse: não, peraí, o filme não acabou, vai ter replay, vai ter continuação. E é assim que Deus relata em Salmos 139:16, que mesmo antes de sermos formados lá no ventre da nossa mãe, Deus já estava escrevendo uma história para as nossas vidas. E Ele falava algo no meu coração nessa tarde. Ele dizia assim, algo forte no meu interior. Ele dizia: a história continua. Amados, quando nós ouvimos falar em uma história, em um enredo, nós logo pensamos em pegar uma caneta e contar essa história, não é? Você como o protagonista, você como o escritor dessa história. Mas Deus falava algo para mim no meu coração, que Deus quer mudar as coisas. E Ele começa com um pequeno ponto que é essencial. Essa caneta que vai contar e está contando a sua história todos os dias, ela tem que mudar. Ela não pode estar sobre as suas mãos, mas ela tem que estar sobre a direção de Deus. Então nessa noite, não importa se o vento está forte lá fora, fique atento àquilo que o Espírito Santo quer falar contigo, querido. Essa caneta, Deus está pedindo: eu quero ela de volta. Essa caneta eu estou pedindo, o Senhor está pedindo para você nessa noite: eu quero ter ela novamente, para que eu comece a contar essa história.
Quantos de nós, amados, estamos vivendo, quem sabe, uma fase da vida, ou já vivemos uma fase da nossa vida, que nós achamos que a história acabou, ou que era o fim dela. Mas o Senhor nessa noite está dizendo que ela tem continuação. Deus quer dar continuidade. Aquilo, quem sabe, que você desistiu, aquilo que você, quem sabe, largou, deixou de fazer, o Senhor quer reativar, porque Ele quer recontinuar essa história, que tem sim um final maravilhoso, querido. Sabe que final tem essa história? É um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Porque Deus, só Ele sabe o melhor para mim. Ele tem um amor incondicional, querido. Ele nos ama de uma forma que não somos capazes de amar alguém. Mas Ele nos ama. E esse amor, Ele é tão grande, tão maravilhoso, querido, que tem reservado o melhor para as nossas vidas. Ele sim tem os melhores pensamentos. Ele sim sabe o meu amanhã. Ele sim sabe o que realmente eu preciso. Então que nessa noite você decida dizer: Senhor, a caneta que estava sobre as minhas mãos, eu entrego sobre as tuas mãos. Porque é o Senhor que vai dirigir, é o Senhor que vai conduzir. Amados, nós não podemos, nós passamos dessa fase, sabe, como um jogo, aquela fase que você passou, e Deus está dizendo: você passou dessa fase, que você tomava conta de todas as coisas e decidia. Deus está te chamando para coisas maiores, e para você viver essas coisas maiores, você tem que deixar Ele governar, Ele dirigir, Ele conduzir. Por isso nessa noite Ele te pede, querido, essa chave. Ele pede essa caneta para recontar a sua história, para mudar, quem sabe, a sua história. Sabe por quê? Porque Ele quer te levar para lugares que você não alcançou ainda, mas que é necessário e é onde Ele quer te levar. Então abra mão do orgulho, abra mão do seu eu, abra mão de tudo e diga: Jesus, a partir de agora é o Senhor que vai contar a minha história, é o Senhor que vai mudar a minha história, é o Senhor que vai fazer milagres na minha vida, Senhor, porque eu decido viver a história que o Senhor tem escrito para mim, a história que o Senhor tem desenhado para mim. Eu não quero mais viver aquilo que eu acho que é melhor para mim, mas eu quero o melhor para mim vindo de Ti, Senhor. E nós não podemos apenas falar: eu entrego a caneta sobre as Suas mãos, Senhor, eu decido viver aquilo que o Senhor tem para mim. Tem que ser lá do interior, tem que ser verdadeiro, querido. Quando você sair daqui, você não vai tomar decisões sem orientação de Deus. Você não vai fazer nada sem dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer? Quem o Senhor quer alcançar através da minha vida? Jesus, Ele quer mudar a sua história, amém? Nesse enredo, nessa história, nunca seremos esquecidos. Tem momentos que nos sentimos esquecidos, abandonados. Mas nessa história que Deus tem para contar para nós, nós nunca seremos esquecidos, mas sim, sempre lembrados. Eu quero que você abra a palavra de Deus em 2 Samuel. 2 Samuel 9. Você que trouxe a palavra, você abre comigo, por favor. 2 Samuel 9. E você deixa a história aberta. 2 Samuel 9:7. Nós entendemos que Deus tem uma história para contar através das nossas vidas, amém? Você crê nisso? Eu quero que você olhe para as suas mãos e diga assim: Senhor, eu quero que a história seja contada por Ti a partir de agora, e as minhas mãos estão sendo tocadas por Ti, porque eu sei que o melhor está por vir. Amém? Nós vamos conhecer uma história agora, amados. Eu quero que você leia em casa. 2 Samuel 9, você vai ler do 1 ao 13, que conta uma parte da história sobre um homem chamado Mefibosete. Quem foi esse homem com um nome tão complicado de se falar, né? Fale comigo:
Meu Deus, que nomezinho, né? O pai e a mãe, olha, capricharam nesse nome, né? Meu Deus, mas amém, né? Amém. Dizem que a Bíblia tem inúmeras sugestões de nomes, né? Quando a pessoa tem um bebê, tem inúmeras, né? E esse é uma opção, mas bem difícil de falar, né? Então, esse homem, a história nos conta, a Bíblia nos relata, ele era neto de Saul, e ele era filho de Jonatã. Quem foi rei Saul? O rei que foi governar o povo de Israel, mas que uma parte de sua vida, ele decidiu não mais ouvir aquilo que Deus estava falando, mas ele decidiu andar pelas suas decisões. Tanto é que Deus fala, orienta Saul para que fosse, confrontar um povo e ali exterminasse aquele povo, e Saul achou que não precisaria, da forma que Deus havia orientado. Então ele poupa a vida do rei e dos melhores animais que eles tinham, em desobediência. A partir dali, ele começa a viver um outro estágio da administração dele. Ele começa a viver uma administração sem mais a direção de Deus, sem a proteção, sem o cuidado. E aí é o perigo, amados. Quando nós decidimos viver pelas nossas ações, pegar a caneta e contar a história conforme nós queremos, aí é um perigo. Porque nós saímos da cobertura de Deus. Nós não falamos que só Ele sabe o melhor para nós? Então, esteja sobre a cobertura dEle. A proteção, a direção. Saul, ele sai dessa cobertura e ele começa a viver um tempo difícil, né? Como vocês já conhecem a história. E ele começa, a Bíblia fala que um espírito do mal acampa-se sobre a vida dele. Ou seja, ele não tem mais paz. Porque ele era atormentado por um espírito maligno, por decisões, consequências das suas próprias decisões. Jonatã era seu filho. Saul perseguia quem? Davi, que seria, o próximo rei, estipulado, designado, orientado por Deus. Saul perseguia ele ao ponto de desejar a morte e querer a morte de Davi. Davi vivia um tempo escondido, escondia para cá, escondia para lá, para não morrer. Jonatã, filho de Saul, sempre estava como o protetor de Davi, falando das artimanhas do pai, protegendo ele, livrando ele. Amados, na nossa caminhada, Deus sempre vai levantar pessoas para estar ao nosso lado. Pessoas que vão orar por nós, pessoas que vão nos orientar, pessoas que vão estar ao lado, amigos verdadeiros, que você sabe que quando você precisar, Ele vai estar ali para estar orando, te cobrindo de oração, te cobrindo com a presença de Deus. Assim como Deus fez com o Davi, existia um propósito para se cumprir sobre a vida de Davi. E Deus levanta Jonatã para ser a pessoa que cuidaria dele aqui na terra. Então Davi, escapa de cada uma, porque Jonatã estava lado a lado, orientando. O plano do meu pai é esse. Sai daí, foge daí, E assim Davi vivia, ao lado de Jonatã, para que Deus livrasse ele e se cumprisse a vontade de Deus sobre a vida de Davi, que era ser o rei de Israel. Mas nós não viemos aqui falar de Jonatã, nem de Davi, só para você entender. Então, Mefibosete era filho de Jonatã. Todos eles morreram, amados. Eles tiveram um conflito com os filisteus, e ali Saul e seus 3 filhos são mortos. Olha só, eu digo, quando Deus tem um plano na sua vida, querido, o diabo pode tentar fazer o que ele quiser, Deus não vai permitir. Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te resguardar, Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. E esse homem, que na época era um menino, no momento daquele conflito, eles estavam matando todo o povo ali, e diz que a babá, a ama, que
que cuidava de Mefibosete, ela agarrou ele e correu para salvar a vida dele, né? Ele era pequeno ainda naquele momento, né? Que ele perdeu o seu pai naquele conflito. E a história nos conta que essa mulher, ela caiu, né? Com o Mefibosete, e ele acabou, né? Fraturando, machucando as suas duas pernas. E aquilo comprometeu todo o seu crescimento, porque ele acabou ficando aleijado das duas pernas. Mas ele foi salvo, né? Ele foi salvo, ela conseguiu salvar a vida dele, né? Então, eles foram para um lugar muito distante, né? Que se chama Lodebar. E lá ele ficou escondido, amados. Porque qual era o medo deles? Se alguém soubesse que existisse algum membro da família do rei Saul, podia ser exterminado. Então ele estava longe, ele estava distante, para que ninguém soubesse que ele estava, né, vivo. Só que quando Saul morreu e Davi, ele então assume o trono pela direção de Deus. Davi, ele tinha um compromisso com Jonathan. Porque uma coisa que nós temos que entender, amados, quando nós passamos as lutas, Deus envia pessoas para nos ajudar. Mas quando a luta passa, nós temos que lembrar de honrá-los. Não esqueça de honrar as pessoas que têm abençoado sua vida, que têm estendido a mão, que têm estado ao teu lado, que têm orado por você. E é isso que Davi fez. Ele disse: não, peraí, eu fiz um compromisso com Deus. E o Jonathan foi algo especial na minha vida, porque ele ajudou, né? Ele contribuiu para que o plano de Deus acontecesse. Então, eu fui guardado por Deus, porque Deus enviou alguém para me avisar, né? De tudo aquilo que estava sendo armado contra a minha vida. Eu vou honrar. Então, ele chama um servo, né? Na época de Saul, chamado Ziba. E ele pergunta assim: Ziba, existe alguém ainda da família de Saul que está vivo? E o Ziba: sim, existe. Existe sim, rei Davi. Existe Mefibosete. E aonde ele está? Ele está lá em Lodebar. Então, traga ele. Traga ele. E quando Mefibosete se depara com a presença do rei, a palavra de Deus diz que ele se joga o seu rosto ao pó, e ali ele se humilha. Eu acredito que naquele instante ele teme, porque ele disse: agora, eu vou morrer. Saul, né, perseguiu por tantos anos, né, Davi, então é agora que eu vou morrer. Mas nem ele sabia que ele estava ali para ser honrado. Ele estava ali para ser abençoado, e aquilo que estava gerando sofrimento, querido, ia mudar. Deus ia mudar a história daquele homem. Aquele lugar que ele estava escondido, desamparado, quem sabe triste, humilhado, num lugar onde ninguém tinha acesso, Deus trouxe ele para perto do rei, como forma de honra. Eu quero dizer que você não foi esquecido por Deus. Deus está olhando todo o seu caminhar, querido, e o enredo da história. Ele está cuidando de todas as coisas, e Ele é tão maravilhoso que Ele mandou o rei Davi lá para honrar aquele homem, querido, mesmo aleijado. Deus disse: é tempo de honra. É tempo de honra. E a Bíblia nos relata, querido, que Davi diz assim, ó: não temas, porque é um tempo de honra. É um tempo de honra para a sua vida. Tudo que foi da sua família lhe será devolvido. As terras de Saul, tudo que pertenceu à sua família, eu quero devolver, por amor ao meu amigo que esteve ao meu lado, que orou por mim, que intercedeu por mim, que me ajudou, que me livrou da morte física, né? E ali, a história nos relata que o rei Davi diz: a partir de hoje, Mefibosete, ele vai sentar à mesa comigo. Deus coloca ele para sentar à mesa do rei.
Deus tem uma posição, Ele tem um lugar para você. E eu tenho certeza que esse lugar que Ele tem para você, querido, não é um lugar de desonra, não é um lugar de tristeza, não é um lugar de humilhação. Deus, Ele tem um lugar reservado para você e é um lugar de honra. Não que nós buscamos isso, trabalhamos, cuidamos das coisas de Deus, rendemos-nos aos pés dEle com esse intuito, mas é algo que vai acontecer. Sabe por quê? Porque Ele está preparando um lugar de honra para você. Se não for aqui, é lá na glória, é lá que Ele tem preparado um lugar, querido, para mim e você, estarmos lá com Ele, face a face com Ele. O diabo tem tentado colocar um ponto final nessa história, mas Deus está dizendo, vai ter continuação, vai continuar, é apenas o início dessa história. Aleluia, 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 aleluia. Quem sabe você já viveu tanta coisa, querido, e tudo tem te levado ao desânimo, mas nessa noite o Senhor está falando, para que colocar um ponto final? Se Deus está dizendo, continua. Essa história continua. Quem sabe você já abriu mão da sua família, você já abriu mão de alguns sonhos, você já abriu mão até, muitas vezes, de você mesma. Não desista, querido, porque a história continua. Deus tem grandes obras, Deus tem grandes maravilhas para fazer através da sua vida. A sua família, você vai ver ela sentada ao seu lado, você vai se alegrar, porque Deus é fiel. Ele está te levantando como alicerce lá da sua casa, para você ganhar sua família, para você colocar a presença de Deus reinar dentro daquele lugar. Nada é à toa, nada é em vão, tudo tem um propósito de Deus. Você estar aqui é um propósito. Ele quer reanimar o teu coração, Ele quer reavivar aquilo que estava morto dentro de você, querido. Ele quer encher o teu coração com a presença dEle. Não podemos fugir da história. Chega de fugir da história. Ai, Senhor, eu não quero mais. Sim, queira, diga sim, Senhor, retome a história, sim, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Não importa se você se afastou, se você está retomando, não importa. Não importa o seu passado, não importa o que você fez. Ele quer reativar. Ele quer reativar essa história, querido. E não tenha medo, porque agora você está indo com Ele, Ele está indo com você. Se pessoas falaram coisas para desanimar o teu coração, para tentar interromper aquilo que Deus tem para você, não dê ouvidos. Não dê ouvidos às mentiras. Não dê ouvidos às mentiras. Dê ouvido àquilo que Deus está falando. Dê ouvido, dê crédito àquilo que Deus está falando ao teu coração. Sábado Deus falava algo tão forte no meu coração, amados. Porque o inimigo, ele é astuto. E ele vem de mansinho, amados. Às vezes você não percebe. É uma palavra dita aqui, é outra situação ali. E você vai concordando e você vai aceitando. E quando vê, você já está envolvido. Você já está desanimado, você já está pensando em desistir. Mas aí Deus vem e diz: não dê ouvido a essas palavras mentirosas. Comece a ouvir aquilo que eu estou falando, porque você é um vencedor. Você é o meu filho amado e eu tenho o melhor para você. Eu tenho uma história linda para contar, não só, querido, de milagres sobre a sua vida, mas você ser alguém que vai ser milagre na vida de outras pessoas. Você acha por que você está aqui, querido? Ah, porque Deus tem bênçãos para mim, porque Deus tem uma casa nova para me dar, porque Deus tem um carro novo. Querido, isso não é nada. Nada. Eu posso ser sincera? Sábado nós tivemos aquele evento, né, pastor? Para mim foi algo sobrenatural. E ali eu vi muita coisa, eu entendi. Nós não somos nada sem Ele, querido. O dinheiro não tem valor nenhum. Deus sim vai te abençoar porque você é filho dEle. Ele vai te honrar, Ele vai abrir as melhores portas. Ele vai fazer de você sim uma mulher, um homem de sucesso, próspero.
Mas para Deus, o que Ele quer é o teu coração. O que Ele quer é a tua disposição. Ele está à procura de pessoas, inclusive, que estão disponíveis. Sabe por quê? Nós estamos vivendo num mundo tão consumista, que as pessoas esqueceram do evangelho verdadeiro. Esqueceram de buscar o Espírito Santo, os milagres, a presença de Deus. E às vezes vem somente com aquele intuito: eu quero algo material. Eu quero algo material. Mas Deus tem mais para você, querido. O que Ele tem para te oferecer, o dinheiro não compra. Sabe quando a gente ouve a história que diz que lá, muitos anos atrás, isso quando eu era pequena, né? Quando os padres chegaram, né, nas terras brasileiras, eles vendiam pedaços, terras no céu. Você ouviu isso na história? Né? Quando nós aprendíamos lá na escola ainda, na nossa infância. Né? Amados, o dinheiro não compra terra no céu. Isso é mentira do diabo. Isso era um comércio da Igreja Católica. Não existe, querido. Sabe como é que você vai conquistar um espaço lá no céu? É tendo uma vida rendida a Ele. É tendo uma vida entregue a Ele. É tendo uma vida dedicada a Ele. É renunciar ao pecado. É renunciar tudo aquilo que Deus não aprova. E dizer: Jesus, eu quero viver essa história contigo. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Assim como Deus mudou a história de Mefibosete, Ele quer mudar a sua história. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele estava lá, querido, num lugar muito distante, esquecido aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus jamais. Jamais esquecido pelos olhos de Deus. Você não está esquecido. Deus está olhando, Deus está cuidando de cada detalhe. E Ele vai honrar, e Ele vai abençoar, e Ele vai te usar. Continue se preparando, continue buscando, continue orando, continue falando com Ele, porque Ele vai te usar como instrumento vivo da presença dEle. Amém?